Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 16 do Colégio Naval do ano de 2004. No estudo das ciências, item gases perfeitos, tem-se a seguinte fórmula: P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, em que P1, V1 e T1 são, respectivamente, as condições de pressão, volume e temperatura de um gás perfeito num primeiro estado, e P2, V2 e T2 num segundo estado. Considere a fórmula dada e analise quais dessas afirmativas estão corretas. Então, perceba que estamos aqui tratando de um exercício de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, eu vou tentar aqui dar um exemplo para a gente tentar compreender o que são grandezas diretamente proporcionais primeiro. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, y igual a 3 vezes x. Pense numa grandeza x e pense numa grandeza y. Vamos supor que x vale 1. Se x vale 1, então 3 vezes 1 dá 3, o y vale 3. Agora vamos imaginar que eu dobre o x, ou seja, vamos dobrar o número 1. Então, dobrando o número 1, eu vou fazer 2 aqui, vou fazer x igual a 2. E daí vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, que é o y. Perceba que ao eu aumentar o x, ou seja, ir de 1 para 2, o y aumentou. Ele foi de 3 para 6. Só que mais do que isso, ao eu dobrar o x, o y ele também foi dobrado. Ele foi de 3 para 6, ele dobrou. Eu dobrei o x, dobrou o y. Vamos supor que eu quisesse triplicar esse x igual a 1 aqui. Se eu fizesse 3 vezes 3, o x nesse caso aqui é 3. Daí 3 vezes 3 dá 9. Perceba que eu aumentei o x, foi de 1 para 3, aumentou o y, foi de 3 para 9. Mas mais do que isso, eu tripliquei o x, foi de 1 para 3, eu tripliquei o y, foi de 3 para 9. Se eu pegar esse x aqui e dividir por 1 sobre 2, fazer 1 sobre 2 no lugar daquele 1, o y ele vai ser 3 sobre 2. Ou seja, eu diminuí o x, foi de 1 para 1 sobre 2, eu também diminuí o y, foi de 3 para 3 sobre 2. Só que mais do que isso, eu dividi pela metade o x, de 1 para 1 sobre 2, eu também dividi pela metade o y, foi de 3 para 3 sobre 2. Essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma grandeza, eu preciso aumentar a outra. Se eu diminuo uma grandeza, eu preciso diminuir a outra. Se eu multiplico uma por 2, por 3, por 4, por 5, eu preciso multiplicar a outra por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante. Se eu divido uma por 2, ou divido por 3, ou divido por 4, eu preciso dividir a outra por 2, por 3 e por 4, para que as coisas se mantenham as mesmas. Agora vamos analisar essa fórmula aqui, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Eu vou escrever assim, P vezes V sobre T. Eu vou dizer que isso aqui é uma constante. Na verdade, é exatamente isso que está dizendo essa informação. No primeiro estado, a gente tem pressão 1, volume 1, temperatura 1. Num segundo estado, a gente tem pressão 2, volume 2, temperatura 2. E perceba a igualdade. Isso daqui é justamente uma constante que eu estou chamando de K. E a gente precisa analisar quais dessas grandezas aqui são direta ou inversamente proporcionais às outras. Então, vamos analisar o item 1. Pressão e volume são diretamente proporcionais. Então, a pressão está aqui e o volume está aqui. Então, será que se eu pegar essa pressão e multiplicar por 2, vira 2P? Se eu pegar o volume e multiplicar por 2, vira 2V. A temperatura eu vou manter a mesma, porque não falou nada ali o exercício. Isso aqui vai dar 4P vezes V dividido por T, que é diferente de K, porque o K é PV sobre T. Então, com certeza, P e V não são grandezas diretamente proporcionais, porque eu dobrei uma, eu dobrei a outra, mas o resultado ficou 4 vezes maior, não se manteve igual ao K. Na verdade, P e V
Nesse caso aqui são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu aumento uma, eu tenho que diminuir a outra. Se eu dobro uma, eu tenho que dividir a outra pela metade, ó. Vamos fazer aqui o esquema, ó. Eu vou dobrar o P e para manter o K igual, o que a gente faz? Eu tenho que pegar o V e dividir por 2. V eu pego e divido por 2. E daí, ó, esse 2 aqui vai se cancelar com esse 2 e de fato vai ser igual a K. Então, na verdade, P e V, nesse caso aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Eu aumento uma, eu preciso diminuir da outra. Eu dobro uma, eu preciso dividir a outra pela metade, e assim por diante. Então, o item 1 ele está incorreto. Agora, nós vamos para o item 2, que fala que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, eu vou colocar aqui o K, e a gente agora vai trabalhar com pressão e temperatura. Perceba que se eu dobrar o P, ou triplicar, ou quadruplicar e assim por diante, o que eu preciso fazer com o T? Eu preciso dobrar também. Eu preciso dobrar para cancelar esse 2 com esse 2 e sobrar isso daqui que é exatamente o K. Então, de fato, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento uma, eu tenho que aumentar a outra. Se eu diminuo uma, eu tenho que diminuir a outra. Se eu dobro uma, eu tenho que dobrar a outra para que se mantenha essa constante igual a K. Então, de fato, o item 2 ele está correto. Agora, vamos para o item 3, que fala que volume e temperatura são inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar o K nessa posição, e daí agora a gente vai trabalhar com volume e temperatura. Então, eu vou deixar o P aqui parado, aí eu vou dobrar, por exemplo, o volume, e eu vou precisar fazer o quê? Para manter o K, eu preciso dobrar a temperatura, né? E perceba que fazendo isso, eu chego em PV sobre T, que é o nosso K. Então, eu dobro o volume, eu preciso dobrar a temperatura. Eu aumento o volume, eu preciso aumentar a temperatura. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais. Portanto, o item 3 ele também está incorreto. Logo, a gente vai marcar aqui a letra I. Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.